Segunda parte da palestra de Axel Burckhardt sobre o reencantamento do mundo, que eu nomeei como a Segunda Idade Média. Termo usado por ele durante a palestra, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos continuar então. Eu sou um ser espiritual divino. Pode dizer o que quiser, mas eu sei que eu sou um. E eu vou tratá-lo também como um ser espiritual, porque eu vejo que você o é. Eu não vou te tratar como um macaco, como uma máquina. Essa é a segunda iluminação. O ser humano que se perdeu nesses 300 anos reaparece agora como um ser espiritual. E vem a consciência. Existe um mundo espiritual com uma abundância que já conhecemos há milênios. Os anjos, os serafins, os querubins e tronos dos anjos, tudo isso é conhecido. Está no Novo Testamento e nos ensinamentos das hierarquias. Eu, como ser humano, sou parte dessa grande família cósmica. Não pertenço apenas à família humana, pertenço também à família dos seres angélicos. Agora é o momento em que devemos começar a conhecer novamente esses seres espirituais e a trabalhar com eles. Pois quando morremos, não morremos realmente, deixamos esse corpo, mas continuamos a viver. E vamos viver com o pessoal lá do outro lado, se me perdoem a expressão. Estamos aqui na Terra para aprender, através dessa segunda iluminação, a colaborar com o mundo espiritual. E seria muito bom se nós nos prepararmos para isso. Com essa segunda iluminação, nós nos libertamos definitivamente das velhas religiões. Quanto mais nos esclarecemos, nos iluminamos, temos conhecimento, mais rápido as religiões se tornarão desnecessárias. E todos os pastores e padres serão finalmente libertados da tarefa de terem que conduzir as ovelhinhas. Eles também têm uma vida difícil, porque o que é que eles supostamente estão a conduzir? Para um algo espiritual invisível e sombrio que ninguém sabe como é? Aqui vai o meu apelo a todos. Comecem a pensar. A educação atual e o que acontece nas universidades, principalmente na América, com proibição de pensamento, denúncia, demonstração controlada, é terrível. Se Friedrich Schiller visse o que se passa hoje nas universidades, ele ia revirar-se no túmulo, onde ele não está, pois o espírito não está lá. Mas eu acredito que Schiller e Goethe talvez estejam de volta hoje, como jovens de 20, 25 anos, para mostrar o caminho. Existe, contudo, um perigo, que gênios como Schiller, ao reencarnarem, sejam tão encapsulados no mundo espiritual que talvez ele não consiga. Deus desapareceu, os anjos desapareceram e o pior de tudo, nós desaparecemos. Fomos apagados. O darwinismo reduziu o homem a um mamífero superior que surgiu não por um plano divino, mas pelo acaso, pelo simples acaso da luta e da adaptação. Se somos fruto de um acaso estúpido, não podemos ser inteligentes, porque a estupidez não pode gerar inteligência. Para sermos inteligentes, os nossos criadores também o teriam que ser. E aqui não estou falando de seleção natural, estou falando da real inteligência. Sentimos na alma que algo está errado. Daí vêm as nossas crises e guerras. Estamos à beira de um colapso humano, social e cultural. Oswald Spengler escreveu O Declínio do Ocidente, já no início do século XX, e provou, com a ciência da época, que o Ocidente iria colapsar. Ele estava certo na sua análise, mas ele ignorou o mundo espiritual. Ele não viu a solução. Nós não falamos de declínio, mas de ascensão. Falamos de revitalização, assim como houve a virada copérnica. Temos agora essa virada steineriana. Pode soar estranho, mas cientificamente, através de Rudolf Steiner, temos uma nova fase. É um novo frame para o mundo. Sair do dogma do materialismo para uma visão de mundo espiritual. Essa revolução já começou há mais de 100 anos. Vemos isso no surto esotérico, nas experiências de quase-morte,
em psicotrópicos onde já se fala abertamente da terapia da reencarnação. Isso já é quase normal, mas agora precisamos agarrar a ciência do espírito de forma consciente. Se não o fizermos, vamos nos afundar num mundo de máquinas onde apenas o dinheiro e a ganância contam. Deus não está mais morto. Deus tornou-se vivo novamente, não nas religiões, mas na ciência do espírito. Até os grandes físicos reconhecem isso. Werner Heisenberg disse: o primeiro gole do copo da ciência natural torna-nos ateus, mas no fundo do copo, Deus espera por nós. Max Planck, pai da física quântica, disse na forma brilhante: como físico que dedico toda a vida à ciência sóbria, eu digo: não existe matéria em si. Ele explica que toda matéria só existe através de uma força que mantém as partículas atômicas unidas. E como não existe uma força abstrata eterna, temos que assumir um espírito inteligente por trás dessa força. Esse espírito é a origem de toda a matéria. Planck não teve medo de chamar esse Criador misterioso pelo nome que todos os povos antigos usaram: Deus. Essa segunda iluminação já está acontecendo na prática, na medicina antroposófica, nas escolas Waldorf, na agricultura biodinâmica. Já temos uma nova pedagogia, uma nova agricultura que funciona comprovadamente melhor. A mensagem que você é um ser espiritual deve estar na boca de todos. A revolução que está acontecendo agora e a mudança cultural que deve vir só pode ocorrer através de uma força: o amor à verdade. Vivemos há cerca de 120 anos, intensificado desde a Primeira Guerra Mundial, em uma era de manipulações e mentiras massivas, as fake news e agora a inteligência artificial, a essa realidade que ninguém mais consegue perceber. É um mundo real? De que mundo estamos falando? Parece tudo tão surreal. Na verdade, é apenas a ponta do iceberg. O nosso maior desafio agora é aprender a ligar o nosso pensamento. O pensamento nos foi quase retirado nesses institutos de educação, entre aspas. Vou dar um exemplo de manipulação. A proibição, por exemplo, das lâmpadas incandescentes tradicionais. Nos falaram que era para poupar energia e calor, mas o que aconteceu? Promoveram a digitalização total. E esse sistema de internet mundial com seus servidores, data centers, são os maiores consumidores de energia e produtores de calor na Terra. Estão secando rios, mares inteiros, lagos, para poderem se resfriar, se refrigerar. Ninguém pensou nisso quando promoveram a digitalização. O sistema de Bitcoin, blockchain, por exemplo, consome eletricidade de cidades inteiras apenas para as transações. Mas tiraram-nos a lâmpada incandescente, que era quente, aconchegante, para dar energia aos monstros famintos de eletricidade que são os servidores. Tudo isso é manipulação. A nossa dignidade é de um ser espiritual que ama a verdade, não a mentira. É tempo de reconhecermos a nossa dignidade e não nos deixarmos tratar sem dignidade pelos políticos, pela economia ou pelo sistema de saúde. A dignidade do ser humano como ser espiritual é o que está em jogo. Essa segunda iluminação precisa de um centro. E esse centro esteve na Europa Central. É a tarefa do espírito centro-europeu e do espírito universal alemão ser o centro dessa revolução. Mas atenção, a Alemanha é um país espiritual, não um país político. Precisamos de uma renascença do espírito alemão no solo da ciência do espírito. No início da Era Moderna, em 1420, a renascença lembrou-nos da cultura grega. Agora precisamos de um novo nascimento, baseado no idealismo alemão de Goethe, Schiller, Hegel, Fichte e Schelling. Porque o que restou disso? Hoje somos o país dos poetas e pensadores, dos Dichter und Denker. Mas esse espírito parece estar morto.
O espírito alemão foi destruído a partir de 1850 pelo materialismo anglo-americano e pelo darwinismo. Quase nada restou, nem mesmo a memória. Mas o espírito está lá, no plano espiritual, à espera que o agarremos novamente. Sem essa renascença do espírito alemão, essa segunda iluminação não será possível. Vou citar um artigo de um professor de Viena, professor Stefan Weber. Ele diz o seguinte: a tarefa central das universidades hoje é a produção do maior número possível de acadêmicos incapazes. Isso é um pesadelo. Acadêmicos que não sabem escrever uma frase correta, que não sabem pensar de forma independente. E tudo está ficando pior com a inteligência artificial. Os nossos grandes colégios produzem alunos que não dominam a gramática e, pior, não sabem pensar por si próprios. Isso é uma declaração de falência do nosso sistema educativo. Estamos criando zumbis espirituais que as universidades depois têm que tentar consertar com cursos básicos. Esse ataque ao espírito intensificou-se nos últimos 20 anos. O materialismo é a morte da nossa sociedade, não das estruturas materiais, mas de nós como seres humanos. Se somos apenas máquinas, então, como seres humanos, estamos mortos. Precisamos de uma revolução espiritual porque não podemos continuar nesses velhos valores, nessas velhas crenças. Aqui vai o meu apelo aos professores. A ciência do espírito está aos seus pés. Peguem-na, agarrem-na. O espírito da verdade vive na ciência, não no espírito do dinheiro e do materialismo. Mandem o materialismo de volta para onde ele veio. Precisamos de um segundo humanismo, e aqui vou dizer algo provocador. Vamos cultivar a língua alemã e torná-la a língua mundial do espírito. A língua inglesa é ótima para a economia, mas para a profundidade do espírito ela é inadequada. O alemão é uma língua poderosa e criativa, até os chineses estão aprendendo alemão para ler Hegel, Steiner no original. Vocês se lembram do filme O Clube dos Poetas Mortos? O que precisamos agora é do Clube dos Poetas Vivos, do Clube dos Cientistas Vivos. Um surto na arte, na cultura e na ciência que reconheça a vida e o espírito. Políticos, libertem-se do dogma do materialismo. Procurem soluções baseadas na ciência do espírito. A dignidade do ser humano, como ser espiritual, deve ser a frase mestra de toda a política. Como tratamos um Deus em devir? Essa é a base de uma verdadeira cultura política. Onde está o jornalista que escreve livremente? Quase todos são dependentes de dogmas, dinheiro e publicidade. O jornalismo tornou uma inquisição moderna. Apelo aos jornalistas: criem o Clube dos Jornalistas Vivos e libertem-se desse teatro de marionetes. E agora aos pedagogos e educadores. Vocês me dão tanta pena, porque o sistema atual funciona como o antigo exército prussiano. Há uma cadeia de comando que vai desde o Ministério da Cultura e Educação até o professor na sala de aula. Ninguém pode atuar livremente. Os professores acabam por se tornar torturadores das crianças, e não por vontade própria, mas pelo sistema. Precisamos de um sistema de ensino livre. Faço um apelo a cada pedagogo corajoso: fundem o Clube dos Pedagogos Vivos e ponham fim à ditadura da escola estatal. Caso contrário, a nossa cultura irá morrer, irá sucumbir. E aqui aos padres, pastores, ao Papa, aos rabinos, aos ayatolás, libertem-se do ditado da fé cega. Libertem-se do pensamento materialista e da estrutura de falta de liberdade e poder. Precisamos de um clube dos padres vivos para criar algo completamente novo e conduzir as pessoas à verdadeira liberdade interior. Meus queridos amigos, esse foi o meu apelo. Foi uma palestra de uma quarta-feira de cinzas, um pouco diferente, mas vivemos em tempos sérios. Contudo, o mundo espiritual não está dormindo. Ele preparou o caminho e há 100 anos deu início a essa segunda revolução. Podemos reencantar o mundo integrando novamente os seres espirituais na nossa vida.
temos um segundo iluminismo à nossa disposição e podemos levar toda a cultura humana a um caminho positivo. Uma segunda renascença do espírito humano e do humanismo. Se não o fizermos, degeneraremos em robôs. Muitos jovens hoje empenham-se em salvar a espécie de animais em extinção para devolver à natureza. Que tal se fizéssemos o mesmo com o espírito, que desapareceu de quase tudo e todos? Vamos fazer proteção da espécie para o espírito humano, para o bem de todo o mundo. Essa é uma mensagem para todos os seres humanos desse planeta, jovens ou velhos, de um ser humano para outro ser humano, de eu para eu. Na ciência do espírito, como dizemos um apelo de eu para eu, é porque algo é sério. É um apelo do Cristo em mim para o Cristo em ti. Essa é a mensagem que eu queria deixar, independentemente da religião a que qualquer um pertença. É uma mensagem de espírito livre para espírito livre. Muito obrigado a todos ao que quiseram ouvir essa mensagem, que aguentaram até o fim, que testam esses conhecimentos nos seus próprios corações e nas suas próprias mentes. Quem reconhece isso como verdade, torna-se parte dessa revolução, uma revolução suave, mas com efeitos poderosos, uma revolução espiritual que traz apenas alegria. Nesse sentido, em profunda união espiritual, eu, Axel Burkhardt, um ser humano individual, deixo o meu obrigado a todos. E agora, pessoal, nós terminamos essa última parte da palestra e eu gostaria de fazer uma conclusão pessoal numa terceira parte.